E nesse período do ano, com calor intenso e a baixa umidade, aumentam os incêndios provocados, principalmente por queima de lixo em terrenos baldios. É preciso ficar atento aos cuidados para não perder o controle do fogo. 25% dos focos registrados este ano no Piauí ocorreram só na semana passada. Temperaturas em torno de 37 graus. Umidade entre 30% e 20% em grande parte do território piauiense. Combinação perfeita para a combustão característica do BR-Obrol. Do alto do prédio, no bairro Cristo Rei, o perigo que se propaga assustadoramente, destruindo vegetação e pondo em risco a vida dos moradores. Nesta época do ano, a cena é comum em toda a capital e também no interior do estado. Para o coordenador do Previfogo, grande parte consequência de ações criminosas, como a caça predatória e a disputa por demarcação de territórios. Para que se faz o uso do fogo? Então começa por aí. Existe vários problemas, uma problemática bem significativa que são os conflitos de terras, né? Envolvendo sobre essas investigações. Mas sem dúvida nenhuma, aquele que for usar o do fogo, que use somente para o seu propósito, seja para uma limpeza, seja pelo preparo do solo. Então, de certa forma, mesmo que não recorra ao ato permissionário de uma autorização, que faça isso de maneira responsável. Então, antes de mais nada, isso é um crime. Então, o artigo 250 do Código Penal, então provocar incêndio é um ato criminoso. E, de certa maneira, há uma intensificação em torno da punibilidade em cima desses agentes infratores que provocam esses ilícitos. Apesar de ser um crime, quase sempre os incêndios em áreas urbanas são provocados pelo uso do fogo para queima de lixo e limpeza de terrenos baldios. Só no mês passado, o Corpo de Bombeiros em Teresina, Floriano, Picos e Piripiri atendeu a 400 chamadas, 9 a menos do que em agosto de 2019. A queimada só é permitida por lei no Brasil no preparo do solo para agricultura e pastoreio. Mesmo assim, a chamada queimada controlada impõe regras e é preciso autorização das secretarias municipais de meio ambiente ou do estado. Algumas dicas são: realizá-la no período mais frio do dia, na madrugada ou nas primeiras horas da manhã. Colocar o fogo contra o vento para maior controle das chamas. Fazer os aceiros para a segurança da área e manter a vigilância enquanto houver brasas. Situações que, segundo Gildênio Souza, já vêm sendo adotadas por parte dos agricultores. Quando isso não acontece, as consequências são devastadoras. Independentemente do bioma, há uma perda significativa. Então, o Brasil hoje é signatário de redução de gases, principalmente, do controle da sua biodiversidade em convenções internacionais. E essa é a nossa missão. O IBAMA, Previfogo, vem atuando em torno disso, constituindo suas brigadas, principalmente com a questão educacional. Então, os prejuízos são inúmeros, os componentes ambientais, tão quanto também sociais. Então, a grande parte da demanda que é provocada sobre a realização das investigações são em torno disso. A questão também dos problemas sociais, dos prejuízos econômicos e sociais frente às comunidades, principalmente tradicionais. Aquelas que vivem realmente dependente dos seus recursos naturais, da terra em si, né? Então, seja dos componentes ambientais e sociais, os prejuízos são inúmeros. De janeiro a 8 de setembro de 2019, foram contabilizados mais de 4.000 focos de queimadas no Piauí. No mesmo período deste ano, o acumulado foi inferior a 2.500, quase 40% a menos. A redução é expressiva, mas não ameniza a situação de alerta, até porque 25% de todos os focos de incêndio registrados este ano ocorreram somente na semana passada, algo que não acontecia há pelo menos 3 anos. E, historicamente, o mês de setembro é o que concentra a maior quantidade de queimadas no Piauí. Outro dado que chama a atenção é que, segundo o Previfogo, apenas 6 municípios do estado são responsáveis por 40% da devastação: Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves, na região sudoeste, seguidos de Jerumênia, Guadalupe e Floriano, no Médio Parnaíba, uma constante nos últimos 5 anos. O que existe hoje é a prática sobre o uso alternativo ao fogo. Então, tem várias técnicas, adubação verde, compostagem, plantação de culturas, estão inúmeras. E isso é mudança de comportamento. É claro que, ao longo do tempo, você aproveitando uma ferramenta barata, que é o uso do fogo, fácil de ser aplicada,
Mas na verdade, ao longo do tempo, o agricultor vai se observando e notando que aquela terra vai se tornando infértil, independente da sua cultura permanente ou temporária. Então, de certa maneira, há uma aprendizagem ao longo do tempo sobre o uso excessivo do solo, para suas atividades, vai se perdendo até mesmo a sua condição sustentável. Então, na verdade, a garantia maior é a sustentabilidade em torno do uso de alternativas sobre o uso do fogo.